mãe solteira e favelada. É a literatura marginal, né? A literatura das vozes infames, segundo o filósofo Michel Foucault, né? Essas vozes de pessoas que são colocadas à margem da sociedade mesmo, que não têm suas existências valorizadas, que são pessoas invisibilizadas pela sociedade. Dessa mulher que sai da favela e consegue escrever, né? Ela mesma diz que em vez de xingar, quando ela tinha fome, ela escrevia. E ela escrevia em papéis, em cadernos, que ela encontrava no lixo, né, dos papéis que ela recolhia. A luta por demarcação das mulheres indígenas, da luta das minhas irmãs, mulheres negras que vieram antes de nós. Escreva a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltado, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. Seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. Guerra pro fim do mundo, eu sou e vou até o fim cantar. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Consciência Histórica. Meu nome é Rafaela e hoje falaremos sobre a escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Se você é novo ou nova por aqui, não deixe de assistir ao nosso primeiro vídeo sobre os silêncios da história. Aproveite e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E se você ainda não conhece essa mulher incrível que escolhemos para abrir a nossa série histórica, está na hora de se informar. Carolina Maria de Jesus é uma das escritoras brasileiras mais importantes da nossa literatura, presente em eventos literários, peças de teatros, no cinema e até mesmo letras de músicas. Para muitos estudiosos, Carolina carregou um universo dentro de si. A autora tinha fome de literatura. A Carolina foi uma mãe solo, negra, favelada, catadora de papel e principalmente escritora brasileira. Ela nasceu em Minas Gerais, uma cidade chamada Sacramento, em 1914. Teve uma infância já muito difícil, marcada por bastante preconceito, até por parte de familiares. E isso tudo ela conta em outro livro dela chamado Diário de Bitita. É muito interessante, aliás. E em 1948, ela veio para São Paulo, né, para tentar a vida na cidade grande. Tentou um emprego como faxineira, mas não deu muito certo e acabou na favela do Canindé, que hoje não existe, mas era próximo ao Rio Tietê. E então ela passou a viver lá nessa favela, catando lixo, ferro, para poder sustentar os 3 filhos dela sozinha. Sabe por quê? Rico faz guerra, pobre não sabe por quê. Falar numa escritora como a Carolina hoje, no alcance que ela tem e que ela teve, né, é muito importante. Nós estamos falando de uma mulher negra, pobre, que deu voz a toda uma população, a todo um grupo de pessoas que era praticamente invisibilizado, né? E até hoje recebe pouco espaço, né? Tem pouco espaço para se expressar, para falar. Um grupo de pessoas que incomoda, porque nós estamos falando da pobreza, nós estamos falando do abandono, nós estamos falando de pessoas que para muitos não merecem ter destaque, não merecem ser ouvidas. Então é fundamental a importância dela
na literatura brasileira, na expressão cultural brasileira, para pensarmos o que foi a realidade dela e o que infelizmente ainda é muito da nossa realidade. E a vida, que parecia não sorrir muito para aquela moradora do Canindé, tomou um rumo inesperado no ano de 1958. A história é muito conhecida. Ela envolve um jornalista, Audálio Dantas, e sua disposição de transformar o material escrito por Carolina em matéria de jornal e revista. A Carolina é descoberta no final dos anos 50, quando um repórter, o Audálio Dantas, vai até a favela do Canindé para fazer uma reportagem sobre a expansão, né, daquela comunidade que crescia muito, né? Então ele foi até ali para fazer uma matéria sobre isso. E aí ele conheceu a Carolina e viu que ela tinha muito material escrito, né? Ela tinha mais de 20 cadernos com escritos que ela tinha sobre o dia a dia ali na favela. E aí ele percebe que mais do que um jornalista que vem de fora e vai falar como alguém que é, né, um estranho, é muito mais interessante dar voz à palavra da Carolina, que é alguém que vive aquela realidade, que conhece aquela realidade. Os diários editados deram origem a um dos livros mais importantes da literatura, Quarto de Despejo, um verdadeiro sucesso na década de 1960. Só para você ter uma ideia, o livro chegou a vender 2.000 cópias por dia. Desde a sua primeira edição, foram aproximadamente 7 milhões de exemplares, vendidos em pelo menos 16 países diferentes. A obra fez de Carolina a mulher negra e brasileira mais lida em todo o mundo. Bom, eu acho importante a gente pensar um pouco sobre a história da publicação de Quarto de Despejo. E por que eu digo isso? Porque essa é uma história que tradicionalmente é narrada como a história de uma descoberta. A descoberta que um homem branco, letrado, faz de uma mulher negra, né? E talvez essa história famosa envolvendo Audálio e Carolina diga mais sobre o que nós somos como país do que sobre a Carolina, né? Por que eu estou dizendo e afirmando isso, né? Pesquisas recentes e em especial uma biografia lançada em 2017 por um jornalista chamado Tom Farias, um cara que se debruçou sobre a vida de Carolina e fez, enfim, uma pesquisa de fôlego. O Tom Farias identifica que a Carolina não nasce intelectualmente nos anos 60. A Carolina já existe, pelo menos nessa sua tentativa de se tornar escritora, desde pelo menos os anos 40. Ela já fazia rondas pelas edições, pelos lugares onde se publicavam revistas, pelas rádios, se apresentando como a poetisa negra. Há uma série de reportagens ainda do final dos anos 40 que muito provavelmente falavam sobre ela. Então, quer dizer, isso mostra que o encontro entre Carolina e Audálio não foi simplesmente um encontro fortuito, né? A história de uma descoberta, como usualmente se narra, né? Agora, olha só que interessante. Carolina faz um estrondoso sucesso com Quarto de Despejo, mas nos seus livros seguintes ela acaba sendo esquecida, né? A gente pode dizer que Carolina passou por um processo de silenciamento ou de esquecimento ainda em vida, né? Todas as outras obras da autora importaram menos. E o que isso diz? Que talvez ela tenha de fato sido consumida como um objeto exótico. E que essa imagem da descoberta perdura exatamente porque querem colocar Carolina num lugar que ela sempre procurou não ocupar, né? Ou melhor, procurou fugir desse lugar, que era o lugar da vítima, né? Carolina foi uma mulher que sempre fez questão de narrar a própria vida, que arquivou a própria vida com uma intenção clara, com um projeto muito claro de ser escritora. Então, não conferir agência a essa mulher é mais uma forma de matar a sua memória. Então é importante que a gente lembre de Carolina não como a favelada, mas como a Carolina escritora, né? E há uma imagem belíssima dela
um pouco antes de viajar ao Uruguai para fazer o lançamento do seu livro, O Quarto de Despejo, né? Uma mulher elegante, belíssima, mostrando o quanto a sua voz era potente, o quanto a sua escrita foi uma forma de resistência e o quanto a ideia de que se expressar ela é um direito humano, né? E que deve ser disponibilizado a todas as pessoas. Por isso que talvez Quarto de Despejo seja um livro tão importante. Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos em habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Quarto de Despejo, o principal livro da Carolina, tem muitas temáticas importantes, né? A mais óbvia, eu diria, é a miséria, a fome, o abandono em que essas pessoas que convivem ali na favela em que a Carolina mora vivem, né? Então esse é um livro em que nós temos uma clara descrição, pelo menos do ponto de vista da Carolina, porque é um diário, né? Então o diário ele é uma experiência subjetiva, mas isso não anula, pelo contrário, a importância e o quanto essas experiências podem ser conhecidas e reconhecidas. Então a Carolina, como moradora dessa comunidade, ela fala da fome pela qual as pessoas passam, da miséria, das necessidades, dos direitos básicos que são negados a essas pessoas. Ela fala do abandono do Estado. A chuva passou um pouco. Eu vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam: viva a mamãe. A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Nas palavras da Carolina, por que quarto de despejo? Porque ela diz que quando ela vai para a cidade, ela vê um lugar muito bonito, muito rico, muito limpo, e quando ela volta para a favela, ela se sente no quarto de despejo, ou seja, naquele lugar onde são colocadas as coisas indesejáveis, as coisas que não querem ser vistas, né? E aí, coisas, ela faz uma reflexão sobre as pessoas mesmo, né? Essas pessoas pobres, majoritariamente negras, que são colocadas nesse lugar para não serem vistas, porque elas incomodam, porque elas são desagradáveis. Então, infelizmente, me parece que as reflexões que a Carolina traz, as críticas, seguem sendo muito atuais. Ele não é um livro confortável, porque não é o retrato de uma vida confortável, não é uma obra de ficção. Apesar de que em alguns momentos você pare e pense, putz, não é possível que isso aconteceu, e não é possível que isso aconteça. Esse é um livro que, para mim, foi bastante desconfortável a leitura. E não tá errado ser desconfortável, eu acho que é o esperado. É você ser confrontado com uma realidade difícil e pouco tragável. Mas também Carolina é muito irônica, é muito engraçada. Apesar de que em alguns momentos você vai dar um sorriso triste por alguma coisa que ela fala, outras vezes é uma risada genuína porque ela não leva desaforo. E também ela é muito lírica, ela tem uma sensibilidade imensa. Em alguns momentos ela vai fazer algumas descrições que assim são maravilhosas. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Ela também fala muito sobre ser mulher. Em vários momentos ela diz que ela não quer se casar porque ela não quer se submeter à agressão, à violência que ela vê muito frequentemente outras mulheres na favela
sendo submetidas. Ela fala da própria escrita, do próprio processo de escrita, ela reflete muito sobre isso, o quanto para ela isso é muito importante como forma de expressão e forma de sobrevivência mesmo. Ela fala sobre questões de ocupação urbana, né? Essa favela que cresce, que não tem apoio do Estado, não tem apoio das autoridades. Ela faz crítica política aos governantes. Então, a gente vê que é um livro que traz muitos temas pertinentes, né? Muitos temas pertinentes naquele momento e ainda hoje. Então, acaba sendo uma obra muito rica para a gente entender o que foi aquele momento em que a Carolina viveu, mas o que ainda acontece hoje em muitas dessas comunidades. Além do Quarto de Despejo, Carolina publicou outras 3 obras: Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e Provérbios. Seu arquivo literário, com mais de 58 cadernos e 5.000 folhas escritas, deram origem a uma série de obras póstumas. A autora, infelizmente, veio a falecer em 1977, nos seus 62 anos de idade. Era bisneta de escravizados, e Carolina provou em vida que, mesmo sem grandes estudos, era sim possível contar uma ótima história. E talvez esse tenha sido seu maior legado. Como alerta seu biógrafo Tom Farias, ela nos ensinou que a grande história, aquela que merece ser lida, relida e contada inúmeras vezes, tem um pouco a ver com a nossa vida, com aquilo que nós fizemos e vivemos, e também com aquilo que a nossa imaginação é capaz de criar. Cuidado com essa negra, que essa negra já contou como é sacrificada a vida do trabalhador. O salário sobe de escada, os preços de elevador. O salário sobe de escada, os preços de elevador. A vida é concernente aos que dela tiram